Vamos lá para o nosso segundo dia. Hoje é o nosso segundo dia dessa jornada de 21 dias, desse nosso propósito de jejum e de oração. Nós estamos tratando sobre batalha espiritual. E ontem eu falei sobre essa intensidade que acontece no mundo espiritual e o quanto isso se intensifica mais quando o nosso inimigo percebe que nós estamos avançando, fazendo progresso no seu território, né? Então foi sobre isso que eu falei ontem, né? Usando como base Efésios capítulo 6, que o apóstolo Paulo mostra sobre que esse conflito ele se baseia, acontece, né? Em um determinado lugar, que ele fala nas regiões celestiais, e no tempo, né? Quando ele fala sobre o dia mau e sobre orarmos em todas as ocasiões. Então foi sobre isso que a gente tratou ontem, né? Sobre o conflito espiritual e como ele se processa e como ele se intensifica. E hoje eu quero falar sobre essa disputa de território, já que ontem eu tratei sobre esse lugar, né? Então, a batalha espiritual, o conflito espiritual acontece porque há uma disputa de território, né? O pastor Cris Valaton, ele diz que esse conflito é muito parecido com a experiência da Terra Prometida de Josué, ou a reconstrução dos muros de Neemias. O inimigo defende seu território quando estamos avançando para a nova terra. Então, esse é o princípio, tá, gente? A batalha espiritual, ela se intensifica quando o nosso inimigo nos vê ou percebe que estamos avançando no seu território, né? Foi assim que aconteceu com Josué. Mesmo sabendo, quando a gente olha, e a gente vai tratar sobre isso ao longo da nossa jornada, quando a gente olha para a batalha de Jericó, a gente percebe que houve mais resistência, né? Porque sabia que o povo de Israel estava avançando para conquistar aquela terra ali, aquela cidade, né? Quando a gente olha para Neemias, né? Quando ele vem decidido a tirar o povo daquela condição de miséria, porque o inimigo dominava através da miséria, né? Batalha espiritual também é percebida nisso, tá, gente? Onde impera a miséria, há um domínio do nosso inimigo. Então, quando aqueles que ganhavam com a miséria, né, começaram a perceber que Neemias avançava para libertar o povo, então eles começaram a avançar também contra Neemias. Nós vamos tratar sobre isso, tá? Então vamos lá, gente. No mundo espiritual e no mundo físico, nenhum lugar fica vazio. Eu sempre tenho dito isso, tá? Essa é uma verdade da batalha espiritual. No mundo espiritual e no mundo físico, nenhum lugar fica vazio. Todo o espaço ou território é e precisa ser ocupado por alguém. Então, isso é um princípio, seja em batalhas ou não. Toda disputa é uma batalha, né, gente? Toda disputa é uma batalha. Por exemplo, quando a gente olha uma disputa judicial, ali é uma disputa territorial, né? Para ver quem avança mais sobre o terreno de quem, né? E nenhum lugar fica vazio. Se ficar, alguém vai dominar, né? É interessante que quando Deus começou a dar as instruções para que o povo avançasse na conquista da Terra Prometida, ele traz a seguinte orientação a Moisés: olha, quando o povo conquistar uma terra e a terra for devastada completamente, que o povo não deixe aquela terra completamente devastada, porque as feras do campo, né, os chacais, vão dominar. Alguém vai dominar, né? Seja o homem, seja as feras do campo, né? Sejam os chacais, né? Então, alguém vai dominar. Por quê? Porque é um princípio, tá? No mundo espiritual, no mundo físico, nenhum lugar fica vazio, tá? Nenhum espaço fica vazio, nenhum território fica vazio. É interessante isso, a gente vê, e agora falando, né, desse espaço territorial, que lá no princípio, né, quando a palavra fala em Gênesis 1:1 e 1:2 sobre como era no princípio, a gente percebe que havia, sim, uma preocupação de Deus de manter aquele espaço ocupado, né? Quando a gente vai ler Gênesis capítulo 1, versículo 1, a palavra de Deus nos diz assim, né? No princípio, Deus criou o céu e a terra,
e a terra era sem forma e vazia. Prestem atenção, a terra era sem forma e vazia, e trevas estava sobre a face do abismo. Então, aquele espaço vazio era dominado pelas trevas. Então, alguém estava dominando aí. Mas olha que curiosidade aqui diz. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas, né? Ou seja, a palavra está dizendo que mesmo a terra estando vazia, Deus fazia questão de estar ali, dizendo, olha, isso aqui não está desabitado. Porque se Deus saísse, né, alguém ia se apossar. A batalha espiritual, gente, se processa desse jeito. É assim em todos os lugares, tá? É assim nas famílias, é assim nas igrejas. Uma igreja que não se posiciona territorialmente, o inimigo vai se posicionar. Uma família que espiritualmente não se posiciona, o inimigo vai se posicionar. Um governo, porque isso acontece também sobre cidades, tá, gente? Cidades são dominadas e o domínio é espiritual. Então, quando numa cidade o povo de Deus não se posiciona, o maligno se posiciona. Quem é do mal vai se posicionar. Lá no princípio foi assim, né? A palavra diz que a terra era sem forma e vazia, as trevas cobriam a face do abismo, mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ou seja, Deus estava fazendo questão de dizer, opa, eu estou por aqui, viu? Isso aqui não está, pode estar vazio, mas estou ocupado. É assim, no mundo espiritual é assim. Eu quero encerrar mostrando que Jesus mostra ou demonstra isso no seu ensinamento em relação ao ser humano. Gente, entendam, já que a gente está falando sobre batalha espiritual, o corpo humano, a mente humana, ou ela é dominada territorialmente por Deus, né? Pelo pensamento do céu, ou ela será dominada pelo mal, pelo maligno, né? Jesus exemplifica isso em Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12, o versículo 43, olha o que diz a palavra de Deus. Mateus 12, 43. Jesus está trazendo ensinamento, né? E dentro desse ensinamento ele diz assim, capítulo 12 de Mateus, versículo 43. Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, ou seja, dentro daquele homem aquele espírito dominava. E aí ele sai, ele é expulso, né? Quando o espírito imundo sai de um homem, passa por lugares áridos, procurando descanso e não encontra. E diz, voltarei para a casa de onde saí. Eu dominava aquela casa, eu fui expulso, né? Então eu vou voltar. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Ou seja, quando o espírito saiu, né, Deus foi lá e deixou a casa em ordem, limpou, varreu, purificou. É assim que acontece com o coração humano. Só que se esse ser humano, esse homem, não mantiver esse coração, esse espaço, né, que é templo e morada do Espírito Santo, vocês entendem? Se é morada, alguém está ocupando, né? É assim, tá, gente? É assim que se processa a batalha espiritual. Qualquer espaço tem que estar sendo ocupado. E nós que temos o discernimento espiritual entendemos que precisamos ocupar todo espaço com Deus, com o Espírito Santo. Então Jesus ele continua dizendo, ele não encontra descanso e diz, voltarei para a casa de onde saí. Chegando, encontra a casa desocupada, varrida e em ordem. Então vai, traz consigo outros 7 espíritos piores do que ele e entrando passam a viver ali, ou seja, passam a dominar aquele território. E o estado final daquele homem torna-se pior do que o primeiro. Assim acontecerá esta geração perversa. Então, imagina, é o que acontece com alguém que se desvia do caminho, né? Então, a pessoa vive oprimida por Satanás. Aí agora essa pessoa aceita Jesus, deixa o Espírito Santo limpar o seu coração, purificar, varrer, trazer ordem à sua casa. Aí essa pessoa não tem uma continuidade. O que vai acontecer? Deus, ele só ocupa o lugar onde o ser humano permite. Mas esse ser humano começa a se esvaziar. Mas a casa agora já está arrumada, varrida, em ordem. Quando o Espírito volta, e vocês percebem, né, gente? Na batalha espiritual sempre há um inimigo à espreita, sempre. Eu falei sobre isso ontem, né? Sobre as ciladas.
Ou seja, por isso que o apóstolo Paulo diz na leitura de ontem, a gente leu, dizendo que a gente precisa estar alerta, né, contra as astutas ciladas, contra os dardos inflamados. Por quê? Porque o inimigo está sempre ali, à espreita. Eu vou lá, a casa está vazia, vou lá e levo mais 7, agora são 8. Né? E a palavra diz que o estado final dessa pessoa torna-se pior do que o primeiro. É assim que a palavra de Deus nos orienta. E precisamos entender que estamos em batalha o tempo todo. Que avancemos, porque o Senhor tem nos dado vitória. Amém? Vamos orar? Pai querido, muito obrigado, te agradeço, porque de fato o Senhor tem nos feito avançar. Obrigado pela tua graça que tem nos alcançado e pela autoridade que o Senhor tem nos dado. Nos ajude para que olhemos adiante, olhemos para frente e nesse progresso, nesse avançar, que o Senhor continue nos dando vitória, porque de fato o Senhor tem garantido a nossa vitória. Te agradecemos por mais esse dia, segundo dia do nosso propósito. No nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe sua vida, Deus abençoe sua família. Vamos continuar avançando firmes. Até amanhã, gente. Um abraço.